Olá, caros pediatras, pais e mães. Essa é mais uma série de vídeos e conteúdos que a gente vai colocar aqui nos canais de comunicação, que é justamente direcionado aos pediatras, pais e mães, como o próprio nome diz. A gente vai chamar essa série de PPPM, que era para pediatras, pais e mães. Tá? Sei que ficou meio redundante, mas a ideia é a gente trazer conteúdos em linguagem um pouquinho mais coloquial, da mesma forma que a gente faz os conteúdos para os especialistas também baseados em evidências, tá? Para explicar algumas questões comuns do desenvolvimento das crianças, principalmente ali durante a primeira infância, né, que é quando a gente tem a maior parte das dúvidas em relação ao desenvolvimento. Pé plano, dor do crescimento, joelho para dentro, joelho para fora, pé para dentro, pé para fora, enfim, aquelas várias questões que muitas vezes os pais têm dúvidas e perguntam aos pediatras e também às vezes vêm ao consultório diretamente do ortopedista pediatra para sanar essas dúvidas, né? Então, atendendo aí a requisição da Polly Raposo, uma amiga minha, que deu a sugestão de que a gente começasse pela dor do crescimento, tá? Ela nem é pediatra, mas ela é mãe, tá? Então, vou começar pela dor do crescimento, tá? Eu vou até espelhar o texto que eu tenho lá no meu site sobre esse tema, para que a gente possa dar uma passada principal e depois falar de algumas coisas mais atuais em relação à dor do crescimento. Então, a dor do crescimento, ela é uma dor que acomete crianças na faixa etária escolar ali, geralmente entre os 3 e 10 anos de idade, e são dores que têm características bem claras. Elas geralmente acontecem no período noturno ou no fim da tarde, tá? Como vocês podem ver aqui nas características. Ela geralmente acontece nas pernas, então tem paciente que aponta na coxa, atrás do joelho, canela, já vi paciente apontando nos pés também, tá? A dor, ela geralmente varia de localização, ou seja, às vezes acontece numa perna, às vezes acontece na outra, às vezes acontece no joelho, às vezes na canela, né? E também ela varia bastante de frequência, né? Então, às vezes ela acontece ali 3 vezes na mesma semana, depois a criança passa 3 semanas sem ter a dor, ou 1 mês, ou 2 meses, depois ela tem de novo, né? Mas sempre com a mesma característica. O mais importante de tudo, o que você tem que prestar atenção? A dor, ela não atrapalha a criança. Ou seja, a criança sente dor, ela pode até acordar de madrugada, chorar, mas no outro dia ela acorda e parece que não aconteceu nada. Então a criança vai para a escola, ela não manca, ela brinca à vontade, e ela não tem nenhum prejuízo das atividades, tá? Além disso, a gente também não consegue notar na dor do crescimento nenhum tipo de inchaço nas pernas, nenhum tipo de vermelhidão, né? Nada disso é notado, ou seja, uma dor que ela não aparenta ali organicamente, ela não mostra características no exame físico, né? E isso é característico da dor do crescimento. Para ser dor do crescimento, a gente não pode ter nenhum sinal orgânico, ou seja, eu não posso ter um inchaço, eu não posso ter uma alteração da pele, eu não posso ter nada disso, eu não posso ter restrição de movimentação das articulações, né? Então, essas são as principais características. E elas tendem a melhorar com qualquer coisa. Às vezes um chazinho, um carinho, uma massagem, às vezes uso de analgésicos. Geralmente elas não duram mais do que 30 minutos também, em cada episódio. Então, essas são as principais características da dor do crescimento. A gente ainda não sabe exatamente qual a causa da dor do crescimento, mas a gente sabe que tem questões que não são associadas, né? Como, por exemplo, o fato das crianças terem o geno valgo não é associado, até hoje nenhum estudo provou isso. Sentar em W não é associado, né? Uma outra coisa que os pais pensam bastante, que muitas vezes tem uma associação clara, mas também não foi comprovada, né, pelos estudos, é a relação com atividades excessivas, né? Tem muitos pais que chegam e falam, doutor, eu tenho certeza que é quando ele corre mais e brinca mais que ele tem essa dor. Sempre quando o pai fala isso, a gente abre o olho. Por quê? Se a dor é relacionada à atividade, eventualmente pode haver alguma causa orgânica, tá? A dor do crescimento, via de regra, ela também vai acontecer naqueles dias em que o paciente ele fica em casa, lendo um livro, ou brincando sem correr e pular, enfim. Ela também pode acontecer nesses dias, tá? Então não existe aí uma característica muito clara de associação com as atividades, né? Aqui tem algumas figurinhas, né, mostrando aí a criança sentando em W, por exemplo, que não tem associação, né? E em questão de tratamento, eu vou falar um pouquinho melhor para vocês depois, porque tem algumas referências um pouco mais recentes que sugerem algumas possibilidades, né, de tratamento, tá? Mas quando é que a gente deve se preocupar, né? A gente deve sempre se preocupar em relação à dor do crescimento quando o paciente ele foge daquelas características que eu falei para vocês lá no início.
principalmente, aí eu chamo a atenção, principalmente quando o paciente tem dores durante o dia, quando o paciente manca, perde atividades, né, ou tem qualquer outro tipo de prejuízo funcional, tá? Se você observou, por exemplo, que a dor é sempre no mesmo lugar, o paciente ele é específico, ele aponta a dor sempre no joelho esquerdo. Isso é um sinal de que o paciente ele deve ser realmente referenciado para uma avaliação mais pormenorizada, tá? O grande problema da dor do crescimento, e é isso que eu costumo falar para os pais, não é a dor do crescimento em si, tá? É confundir a dor do crescimento com outra coisa. Quem é ortopedista pediátrico sabe, é muito comum chegar às vezes pacientes com quadros crônicos, pacientes que estão mancando, que estão perdendo atividades, ou que têm um inchaço no joelho, que tem uma restrição de movimentação do quadril, e passou com o pediatra várias vezes, passou no pronto-socorro várias vezes, e falaram para ele que era dor do crescimento, tá? Ou seja, quando a característica foge, quando há prejuízo de função, não é dor do crescimento por definição. O paciente ele precisa ser referenciado para avaliação. Então, o problema da dor do crescimento não é exatamente a dor do crescimento, mas confundir a dor do crescimento, tá, com outras alterações. E aí, muitas vezes a pergunta que fica é: doutor, meu filho está chorando ali de noite, né, várias vezes aí na semana, em alguns períodos assim do desenvolvimento da criança, pode ser que o paciente apresente a dor do crescimento com muita frequência, e isso atrapalha o sono dos pais, atrapalha o sono das crianças, né? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para prevenir que ela apareça com mais frequência? Ou existe alguma forma de eu tratar, né? O paciente está apresentando ali uma frequência alta. Será que se eu fizer alguma coisa eu consigo diminuir essa frequência de maneira efetiva? E a gente entra num ponto onde a gente ainda tem muitas discussões, tá? Geralmente para melhorar as crises durante a noite ali, você pode utilizar analgésicos, fazer massagem com cremes, etc. Isso é efetivo, a criança geralmente ela não fica acordada chorando por mais de 30 minutos. Na grande maioria das vezes, os quadros eles duram menos do que isso, a criança volta a dormir e no outro dia está tudo bem. Porém, vou até compartilhar aqui na tela novamente, para vocês, quem estiver vendo no Instagram ou no YouTube vai observar. Algumas referências que falam sobre possibilidades de tratamento. Tá? O texto que eu coloquei ali para vocês, que está no meu site, ele está há algum tempo já. Ele foi baseado nesse artigo aqui, que faz uma revisão sobre dor do crescimento. Tá? Nesse artigo, os autores eles chegam à conclusão de que a dor do crescimento não tem nenhum tipo de tratamento efetivo. Ele foi publicado em 2017 pelo grupo de Chicago. Tá? Avaliando, né, os estudos que estavam disponíveis até a época, eles viram que não tinha nenhum tratamento efetivo e só orientam que a gente reafirme para as famílias que isso é algo benigno, claro, que a gente exclua doenças secundárias, né, outros problemas que podem ser confundidos com dor do crescimento, e tranquilize a família. Tá? Porém, existem alguns outros estudos, como, por exemplo, essa mini revisão aqui, que foi publicada só sobre vitamina D, que é de 2017 também, né, falando sobre as possibilidades de tratamento com vitamina D. Tá? Esse estudo aqui, ele acaba concluindo que existem alguns estudos, né, que são 4 na verdade, que avaliam a vitamina D, mas nenhum deles tem um grupo controle, tá? E que avaliam a eficácia, né, de você suplementar ou repor vitamina D na melhora da dor. Tá? E eles encontram uma significância estatística. Como eu falei, nenhum deles apresenta um grupo controle, né, muito menos ali randomizado, né, utilizando um placebo, para saber se realmente as outras crianças iriam melhorar também com suplementação de vitamina D. Porém, uma informação que é interessante é que alguns desses estudos eles trazem uma comparação da prevalência de hipovitaminose D nos pacientes avaliados em relação à comparação com a população em geral daquele país, né? Então, alguns deles demonstram diferenças aí de 30% a 20%, né, em relação à diferença da coorte avaliada, que é todo mundo que tem dor do crescimento, e da população em geral, mostrando aí que a maioria das crianças que possuem a dor do crescimento, elas têm uma hipovitaminose D. E concluem que é uma forma de tratamento válida, que você pode utilizar principalmente naqueles pacientes que são deficientes. E os colegas endócrino-pediatras, né, eles vão saber dizer até melhor, né, para nós, não é minha área de especialidade, claro, mas
é muito comum uma discussão também do que é considerado uma hipovitaminose D, né? Via de regra, o que a gente vê na literatura é que abaixo de 20 nanogramas por ml, se eu não me engano, é considerado hipovitaminose D. Mas hoje em dia tem gente que recomenda níveis de vitamina D até mais altos, acima de 30, acima de 40, 50, 60, isso para crianças e adultos, né? Então, o que é considerado uma hipovitaminose? Quais pacientes eu devo suplementar? Isso aí dá um pouco de dúvida. Mas é uma opção, na minha opinião, claro, principalmente para aqueles casos em que o paciente tem uma frequência muito alta de dor. Tá? Esse outro artigo aqui, que foi publicado em 2016, ele faz uma mini revisão sobre possibilidade de tratamento. Ele fala sobre 3 possibilidades. Reposição de vitamina D, que eu acabei de discutir, as conclusões são basicamente as mesmas. Uso de órteses, ou seja, palmilhas, né, para melhora da dor do crescimento naqueles pacientes que têm o pé plano, tá? E também alongamentos. Tá? Vou começar pelo alongamento, que é mais simples. Ele cita um único trial que é randomizado, então isso é bacana, mas o N é muito pequeno, são em torno de 30, 40 pacientes, se não me engano, tá? Em que ele viu o benefício de um programa de exercícios de alongamento na melhora da dor do crescimento em relação aos controles. Tá? Mas, claro, os pacientes e famílias e examinadores, eles não eram cegos, ele disse que isso é uma das fraquezas do estudo, e também o N é muito pequeno, né, para a gente poder julgar se isso é realmente uma medida efetiva ou não. Mas é possível recomendação de alongamentos, exercícios de alongamentos para melhora da dor do crescimento. Tem um trial clínico randomizado, aí, um estudo aí que comparou pacientes, né, fazendo e não fazendo a intervenção, que mostra benefício. Em relação às palmilhas, existem alguns estudos, né, principalmente publicados por uma autora que chama Evans, né. Nos estudos dela, ela avalia se as órteses, ou seja, o uso de palmilhas, é eficaz no tratamento da dor do crescimento. Tá? Esses estudos também não possuem grupo controle, né, pelo que é relatado aqui nessa mini revisão, mas ela demonstra que naqueles pacientes que têm o pé muito pronado, a palmilha ela pode ser efetiva e ela alivia os sintomas. Mais uma vez, não existe grupo controle, não existe randomização. A gente não sabe se as crianças iam melhorar exatamente por isso ou não. Ou se elas iriam melhorar, né, enfim, de qualquer forma, mesmo sem a intervenção. Mas, de qualquer maneira, as órteses e palmilhas também têm um certo embasamento científico e podem ser recomendadas em casos selecionados, caso o paciente apresente uma postura muito pronada dos pés. Tá? A gente não sabe, assim, por quanto tempo, qual tipo de órtese, enfim, e nem se isso é realmente ultra eficaz. Mas, claro, né, avaliando essas questões, se o paciente tem uma frequência muito alta, ele apresenta uma dessas características, examinar e solicitar os exames laboratoriais para saber se o paciente tem uma deficiência de vitamina D. No exame físico, ver se o paciente ele tem os pés muito pronados ou os pés muito chatos, muito planos. E recomendar alongamentos são medidas de baixo custo, de baixo risco, que podem beneficiar os pacientes, por mais que a evidência na literatura ela não diga que isso é uma verdade absoluta, mas são opções de tratamento. Tá? Além disso, tem um último estudo aqui, publicado em 2022, por autores de Taiwan, se eu não me engano, tá? Que pegou uma coorte retrospectiva, tá? E viu que os pacientes, eles tinham, geralmente, níveis de fosfatase alcalina aumentada e desidrogenase lática também aumentada. A gente não sabe o que fazer com isso, geralmente não peço esse tipo de triagem para os pacientes de maneira rotineira, né? Quando as características clínicas da dor do crescimento elas são bastante assertivas, né? Batem bastante com o quadro clínico. Mas uma conclusão interessante desse estudo é que eles fizeram medição, deixa eu ver aqui, de peso e altura nos pacientes para saber se a dor do crescimento ela era associada realmente a um crescimento mais rápido, né, dos pacientes. E eles não encontraram correlação. Uma outra coisa que é interessante a gente falar aqui é que, por mais que a gente continue chamando essas dores de dores do crescimento, isso o Lehmann fala no artigo lá de 2017, a dor do crescimento, o melhor nome para ela seria síndrome das dores nas pernas benigna da infância. Né? Porque realmente a gente, hoje em dia, acha que ela não é associada a fases de estirão de crescimento, não tem uma correlação direta com o crescimento, mas a gente ainda continua utilizando, né? Lembrando então, em resumo, as dores do crescimento são benignas, elas devem seguir aquelas características do início, principalmente não atrapalhar as crianças nas atividades,
não serem dores localizadas, a criança não deve mancar, né? E elas tendem a melhorar com o tempo, independentemente da forma de tratamento. Existem algumas sugestões na literatura de possíveis formas de tratamento, como suplementação de vitamina D para aqueles pacientes que têm hipovitaminose D, exercícios de alongamento e utilização de palmilhas em casos selecionados, tá? Mas invariavelmente esses pacientes vão melhorar e geralmente não tem nenhum tipo de prejuízo funcional depois que passam pela fase de dor, né? Ela é bem variável, pode acontecer até os 10 anos de idade. Eu tenho alguns pacientes que preenchem critério com 12 anos de idade, mas elas acabam melhorando. A principal mensagem é a gente não confundir a dor do crescimento com outra coisa, tá? Então, sempre que houver suspeição de outras alterações que fujam daquele característico quadro clínico que eu falei para vocês no começo aqui do áudio do vídeo, encaminhe o paciente para avaliação com o ortopedista pediatra, ok? Mandem suas dúvidas aí nas mídias, o que for possível a gente responder, a gente vai responder. Divulgam os colegas, pais, mães e pediatras. E acho que por hoje é isso. Foi um prazer aí falar com vocês, tá? Esse foi o primeiro para pediatras, pais e mães. A gente vai tentar lançar os conteúdos aí semanalmente. Fiquem ligados, acompanhem e fiquem com Deus, né? Até o próximo conteúdo. Uma boa semana aí para todos.